Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos entender certas coisas. Podemos até querer culpar a Deus pelos problemas, pelas dificuldades, pelas situações em que vivemos, como ser humano e também como mundo, em termos de pandemia, em termos de guerras, e perguntamos por que Deus não faz alguma coisa, mas isto é culpa de Deus? Que a gente precisa entender que não. A responsabilidade é nossa, a razão das guerras, das lutas e dos problemas são nossos, fomos nós que causamos, nós como ser humano, devido à nossa maldade e o nosso pecado. E Paulo fala acerca disto. Lá em Romanos, ele explicando sobre o seu evangelho, aquilo que ele escreve para esclarecer aos romanos a perspectiva e que ele entendia ser o evangelho, o anunciar do reino de Deus, das boas novas. E fala lá em Romanos 1, do versículo 28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, isso ele referindo aos homens, ao ser humano em si, ele diz: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou seja, aquilo que eles próprios estavam fazendo. Deus não os impediu, mas deixou-os livres para fazer e cometer aquilo que eles estavam fazendo segundo seus próprios interesses e desejos, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores, ou melhor, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam que assim procedem. Este é o ser humano na sua essência, na sua natureza. A maldade que ele carrega, a inveja, o orgulho, a arrogância, a ganância. Quando olhamos as coisas que nos sobrevêm ao mundo, ou seja, as situações em termos de meio ambiente, as situações de guerra, até mesmo a realidade de epidemias e pandemias, a origem de tudo isso está nessa própria maldade do ser humano, de querer mais do que precisa, na ganância que revela. Nós precisamos entender, Deus não culpa e nem é culpado. Perdão, Deus não é culpado por isso. Por mais que a gente queira atribuir, jogar a responsabilidade a Deus, sendo que ele, dizendo a ele que ele tem que resolver, isto revela simplesmente a nossa falta de responsabilidade, pois ao transferirmos a culpa para Deus, nós queremos nos eximir daquilo, mas somos responsáveis por isso. Se espalha um vírus, a responsabilidade é nossa, porque nós fizemos o que não deveria fazer. Se o meio ambiente está degradado, é culpa nossa, é responsabilidade nossa. Se existem as guerras, é por causa de ganância, por causa de orgulho, arrogância. Tudo isso só revela e só reflete a nossa maldade. O que a gente precisa entender, Deus não é culpado disso. Mas ele nos deixou, ou seja, ele nos entregou a essa disposição, nos deixou livre para isso. Não era o que ele planejou, não é o que ele deseja. Por isso a gente precisa entender o Evangelho de Deus. O Evangelho que nos faz um novo ser, uma nova criatura, nos chama para vivermos a vontade de Deus, o plano de Deus e o querer de Deus. Mas queremos ou queremos, na realidade, insistir e a permanecer em viver da maneira como nós vivemos? São estas questões que a gente precisa parar e refletir. Conhecer as Escrituras nos levará a esse entendimento. E é isso que vai fazer com que nós caminhemos para vamos dizer assim, rumo àquilo que Deus planejou. Cristo veio ao mundo, não para mostrar
nem revelar e nem ensinar sobre uma nova religião. Não se trata de uma entidade divina que a gente faz as coisas, ele se agrada e nos abençoa. Não é isto. Pois esta é a maneira de pensar do mundo e a maneira religiosa. E Cristo veio foi para revelar o Pai, revelar a salvação, para nos resgatar desta maldade, da maldade que existe em nós, que impera em nossas vidas e que traduz e se fundamenta todas as nossas relações. Deus nos chama para viver o seu reino, sua glória, sua vontade. A gente precisa do quê? De nos submetermos, de reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador e nos submetermos a Ele, reconhecendo que somos resgatados, comprados por um preço alto, porque foi a sua obra na cruz, morrendo e ressuscitando, que nos resgata, que nos compra para o Pai. Mas nós precisamos crer nisso e nos submetermos a este processo, reconhecendo Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador pela graça. Não temos que fazer algo. Não é obra que nós fazemos que vai nos salvar, que vai nos dar a eternidade e a vida na presença de Deus. Nós estamos mortos e separados de Deus. A reconciliação é por meio de Cristo. A vida é por meio de Cristo. Não existe outra maneira. E a gente precisa entender que a gente pode até querer culpar a Deus por toda essa realidade, mas a responsabilidade não é dele, é nossa. Se o mal existe, é por culpa nossa. E o que a gente precisa fazer é arrepender e nos submeter de toda a maldade que nós praticamos contra o próximo. Pois Paulo diz nessa própria carta aos Romanos: toda a lei, todos os profetas se resumem a 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, pois quem ama não pratica o mal contra o próximo. Esta é a realidade que Deus nos chama para viver, o seu reino, a sua salvação, da reconciliação e da vida. Queremos vida, devemos nos submeter a Cristo como Senhor e Salvador, buscar o conhecimento sobre sua vontade nas Escrituras e sermos o instrumento de Deus para expressarmos a sua vontade neste mundo. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos submetermos a Cristo, tendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.